Olá, tudo bom com vocês? Bora falar sobre a maravilhosa Hope Mikaelson sem humanidade? Bora, porque nunca é demais, né? Ainda hoje, nessa belíssima quinta-feira, nós teremos o episódio 8 da quarta temporada de Legacy sendo exibido na CW dos Estados Unidos. Se você está acompanhando aqui no Brasil, os episódios estão saindo na HBO Max. Sim, senhor, mas aí eles entram com uma semaninha de atraso mais ou menos, mas se você for ver, os episódios já estão lá. Bom, mas se você tá acompanhando essa quarta temporada de Legacy, você já sabe que a Hope, ela agora é uma tríbida completa e não somente isso, ela também desligou a sua humanidade. Eu sei, perfeito! Mas se você não tá acompanhando essa quarta temporada, meus parabéns, você acabou de levar um grande spoiler. Mas tudo bem, né? Vocês não vão me odiar. Então, no vídeo de hoje, eu vim aqui especular um pouquinho com vocês sobre as possibilidades da Hope recuperar a sua humanidade. Porque é uma história que precisa ser bem contada, que é uma situação que a gente quer muito ver acontecer. Antes tinha essa coisa de todo mundo querer a Hope como uma tríbida completa, depois ela desligando a sua humanidade, e agora todo mundo fica se perguntando como que ela vai recuperar a sua humanidade. Então já aproveita e comenta aqui embaixo quais são as suas teorias, o que você acha que vai acontecer. Conte-me tudo, não me esconda nada, tá? Mas chega de enrolação, né, gente? Bora pro vídeo de hoje. Bom, no episódio 7 da quarta temporada, nós acabamos descobrindo através da Dark Josie que a Hope está com medo de recuperar a sua humanidade. Porque com isso ela vai ter que enfrentar não somente aquilo que ela fez com a Laurie, que afinal de contas ela deu uma baita surra nele, né? Mas ela também vai ter que enfrentar todas as coisas que ela falou para os personagens nesse último episódio, que ela pegou pesado com muitas pessoas, e também ela vai ter que encarar o fato de ter matado o seu namorado. Pois é. Fora tudo isso, a Hope sempre teve que lidar com o luto e com várias situações e traumas que ela tem desde criança. Na verdade, ela sempre teve a vida difícil desde que ela estava na barriga da Hayley. Então a Hope é uma personagem que não tem nenhum minuto de paz. Então, com isso, nós temos a primeira possibilidade, que na minha percepção é uma das mais sem graças, porém é uma das mais possíveis de acontecer. Afinal de contas, nós vimos que agora o Landon está no limbo junto com a Laurie, que também com o Necromancer, né, o Ted, só que ninguém liga pra ele. E com isso, gente, eu acho que tá bem evidente que o Landon e o Laurie que não morreram de vez e eles vão voltar em algum momento, só não vê quem não quer. Então sim, o Landon pode ser uma pessoa responsável pela Hope ligar a sua humanidade, dele voltar à vida em algum momento e ela, puf, ligou a humanidade. Eu particularmente não vou gostar tanto assim se isso for acontecer. Na verdade, eu preciso assistir antes, né? Depende muito da forma que eles vão fazer essa história, mas eu não queria que o Landon fosse a pessoa responsável pela Hope ligar a sua humanidade. Eu gostaria muito que a série trabalhasse outros relacionamentos da Hope, não romântico, sabe? Não precisa ser algo amoroso nem nada do gênero, mas a personagem ela tem uma ligação com vários personagens, então eu preferia que ela ligasse a sua humanidade graças à família, ao Laurie, que é a gêmeas, qualquer pessoa. Mas em relação ao Landon, não é que ele não seja importante pra ela, mas eu acho que é uma situação que já saturou, sabe? Porque desde a primeira temporada a gente sempre acompanha esse vai e não vai da Hope e do Landon, sempre tem essa situação dos dois, essa codependência dos dois, e começou a ficar chato. Apesar de gostar do casal, eu tenho essa consciência. Então eu acho que nesse momento tão especial em Legacy, que enfim a Hope é uma tríbida completa, algo que a gente quer desde a primeira temporada, eles precisam sair um pouquinho da caixinha e tentar fazer o não óbvio. Porém, se mesmo assim a série realmente queira que o Landon seja a pessoa para trazer a humanidade da Hope de volta, eu espero
espero que seja uma coisa bem feita, eu espero que seja uma coisa, assim, bem sanguinária, sabe? Da Hope tá matando um monte de gente, tem um monte de cadáveres, assim, ó, cheio de sangue, aquela coisa. Ou talvez, em algum momento que a Hope está matando ou prestes a matar alguém muito importante na vida do Lando, e aí ele acabe chegando, assim, atrás dela, tipo, oi, minha filha, tudo bem? O que tu tá fazendo da sua vida? Tu tá maluca? Que isso? Surprise, motherfucker! E aí, com a cara de decepção e medo do Lando, a Hope acabe recuperando a sua humanidade, vendo que tudo que ela tava fazendo foi em vão. Afinal, o namorado dela tava ali, né? Ele tá vivo esse tempo todo. Mas também eu entro no questionamento. Quando o Lando voltar à vida, quando ele, né, voltar, porque é questão de tempo, será que a Hope, ela vai achar que realmente é o Lando? Porque a garota já foi trollada várias vezes, né? Acha que é o Lando, aí é Malivor, aí acha que é o Lando, é um Golem, aí nunca é o Lando de verdade. Mas sei lá, eu acho que essa é uma das possibilidades mais sem gracinha se realmente acontecer, mas eu acho que é bem possível disso acontecer sim, talvez de uma outra maneira, não da forma que eu tô falando, mas enfim, a gente não pode descartar nenhuma possibilidade, então bora pra próxima. Com a participação especial não somente da Freya, mas também da Rebecca Michelson, nós tivemos uma carga emocional assim gigantesca em relação a essa família maravilhosa de originais que a gente acompanha há tantos anos e é a minha família preferida. Mas é claro que a gente tem uns momentos de dor, cara, mas uns momentos assim que machuca, porque a Dona Hope, ela praticamente cortou esse vínculo que ela tem com a família, devolvendo ali o colar pra Rebecca, roubando o carro da Rebecca. É um momento que é triste, mas ao mesmo tempo é cômico, né? Porque isso só mostra que, de fato, a Hope é uma Michelson. Só que assim, apesar de Legacy esquecer isso constantemente, na verdade é muito difícil lembrar, né, disso no caso, os Michelson, por mais que eles brigassem constantemente, eles não tinham essa coisa de tipo, ah, ele não quer saber, então deixa ele pra lá, deixa ele sofrer pra lá. Não! Ainda mais a Hope sendo a neném da família, sendo a adolescente que os tios ficaram responsáveis por cuidar depois da morte dos pais. Então não faz sentido nenhum pra mim a Rebecca e a Freya tá cagando pelo fato da Hope estar por aí sem humanidade ou sei lá o que, matando as pessoas, sofrendo, enfim. Então eu gosto de pensar que nesse tempo todo, depois de tudo que aconteceu, a Rebecca e a Freya estão procurando uma maneira de trazer a humanidade da Hope de volta. Afinal de contas, é uma coisa que de fato precisa ser planejada. Elas sabem disso, porque elas não estão lidando com qualquer vampiro ou até mesmo com um vampiro original. A própria Rebecca tentou parar a Hope, né? Apunhalou ela igual o Klaus fazia com ela mesma, mas não funcionou. Então, com isso, as duas sabem que precisa de estratégias para trazer a nossa Hopezinha de volta. Então, assim, de coração, eu gostaria muito que o fato da Hope recuperar a sua humanidade tenha algum envolvimento com a sua família, porque, de fato, eu gosto muito da história dos originais e eu não gosto dessa coisa de Legacy sempre mostrar que a Hope tá sozinha, que ela não tem família, porque ela tem. E aí, ao aparecer a Rebecca e depois de tudo que aconteceu, mostrar que a família dela meio que desistiu dela, não faz sentido pra mim. Eu acho que o fato dela recuperar a sua humanidade vai muito além que os outros personagens, e a história da família Michelson vai muito, muito além da história da Hope com Lando, da história da Hope com a Josie, com a Lizzie, com a Laurie, que seja com quem for de Legacy. A gente sabe que o rolê é muito, muito, muito maior. Então eu fiquei pensando na possibilidade de acontecer algo bem parecido com o que aconteceu com Elijah ali no final de The Originals, quando ele recuperou a sua memória ali toda de uma vez em relação à morte da Hayley, que ele acabou descobrindo que a morte da Hayley foi meio que culpa dele também. É um momento muito pesado e muito triste em The Originals, com toda certeza. Eu sempre choro junto. Claro que é uma história completamente diferente, afinal de contas o Elijah estava sem as suas memórias, ele de fato não lembrava de nada, e a Hope, ela lembra, ela só não sente. Mas seria interessante ter algum flashback, alguma coisa mostrando da infância dela, mostrando ela com os pais. Um momento muito bom pra fazerem a Hope lembrar ou brigarem ela de alguma forma, ou sei lá o que, é
é justamente o momento que ela encontra a Hailey na paz e a mãe fala que a perdoa, a Hope quase morreu e tal, só que aí a Hailey fala que não é o momento dela, que ela precisa viver. E claro que também seria muito legal se a memória da despedida dela com o Klaus viesse à tona, porque tem esse momento, né, no final de The Originals, antes do Klaus se sacrificar, que é o último momento mesmo dos dois, que ela acaba falando que vai fazer jus ao nome Mikaelson e que vai deixar o pai orgulhoso. And I promise you, I'm gonna do right by our name. I know you will. E aí ela fala que vai voltar pra escola, que vai ser uma adolescente normal e tudo mais. Então eu acho que são momentos que Legacy poderia lembrar, porque realmente tem uma carga emocional gigantesca. E a pessoa, né, o vampiro no caso, recuperando a sua humanidade é sempre com alguma carga emocional, com alguma coisa pesada, e poderia ser, né, relacionado a Klaus e Hailey. Com isso, entramos na terceira possibilidade, que também não é uma das minhas preferidas, mas eu acho que é bem possível de acontecer sim. Nessa temporada, Legacy tem usado bastante a caixa de terapia, que é uma história que eu não gosto muito e eu acho que é uma saída muito fácil. Então, eu acho que sim, a caixa de terapia pode ser algo que vai trazer a humanidade da Hope de volta, gente. Eu acho que os personagens podem, de alguma forma, conseguir prender a Hope na caixa de terapia, talvez com a ajuda da Rebecca e da Freya, ou eu tô pedindo demais, não sei. Mas aí na caixa de terapia ela vai ter meio que, sei lá, enfrentar os seus demônios, os seus traumas, as coisas que ela fez, todo o sofrimento que tá ali no seu coraçãozinho. Apesar de não gostar muito dessa história da caixa de terapia e tal, eu acho que seria muito interessante a gente ter um embate com as duas Hopes. Eu sei que é a mesma pessoa, mas eu gosto de chamar de duas Hopes, porque foram períodos diferentes e coisas diferentes. Mas imagina só se a Hope adolescente, né, interpretada pela Danielle Rose Russell, enfrentasse, ficasse de cara a cara com a Hope criança, sendo interpretada pela Summer Fontana. Eu sei que a Summer Fontana já tá gigantesca e ela poderia fazer a Hope adolescente agora, mas vocês entenderam. E com isso, ter uma carga emocional mostrando que a Hope sem humanidade, ela tá meio que matando aquela criança e matando os sonhos daquela criança de ter uma vida normal, sabe? Imagina só a Summer criança jogando na cara da Hope adolescente tudo que elas passaram e que as coisas que a Hope tem feito, né, que na verdade ela não fez nada demais a não ser o que ela fez com a Laura, mas enfim, mostrando que isso está estragando de fato o legado da família dela e está estragando tudo que foi construído e até mesmo a redenção do pai, por exemplo, mostrando que, tipo, ela tá fazendo com que o Klaus tenha se sacrificado por absolutamente nada. E mostrando também que o Klaus já não era mais aquele vilão, ele já não era mais aquela pessoa e que, de fato, ele não ia se orgulhar mais com as coisas que a Hope está fazendo. Fazendo entre aspas, né, gente? Porque, honestamente, a Hope não tá fazendo nada. Espero que no episódio de hoje, no episódio 8, ela faça algo assim, mate alguém, faça alguma coisa, porque, por enquanto, como eu sempre falo pra vocês, ela tá prometendo muito e fazendo pouco. Mas é claro que a gente também não pode esquecer da Hayley Marshall, que é a mãe da Hope, né? Então ela recuperar a humanidade também pode ter sim, e seria incrível, maravilhoso, se fosse algo relacionado a Hayley, porque a gente fala muito sobre ela ser filha do Klaus, sobre ela ser uma Mikaelson, e eu acho que pouco se fala sobre ela também ser filha da Hayley. Lembra na conversa da Freya e da Hope, antes da Freya parar o seu coraçãozinho para ela ser uma tríbida completa, e a Hope acaba falando do seu medo de ser essa versão mais vilã do Klaus e acabar se apagando a parte da Hayley que todo mundo fala que ela tinha, né? Porque a galera fala que ela tinha metade Klaus, metade Hayley. He used to always say that the good in me came from my mom. And if I become more like him... Então, eu acho que essa possivelmente tenha sido uma pista sobre como a Hope vai recuperar a sua humanidade, que seja algo de fato relacionado à sua mãe. Seria ótimo se a Phoebe Tonkin fizesse uma participação em Legacy. Gente, eu acho que eu ia ter um infarto. A gente fala muito sobre o Joseph Morgan, né, que é impossível ele aparecer, mas, gente, se a Hayley aparecer também, mano do céu, olha, meu coração acelera
não consigo nem falar, só de pensar. Meu Deus do céu. No final do episódio 7, nós acabamos vendo que a senhora Lizzie teve uma ideia de parar a Hope, mas a gente ainda não sabe exatamente o que, né? Mas aparentemente a Lizzie quer matar a Hope mesmo. Ela não quer conversa, ela tá com sede de vingança, ela não quer saber. Porém, por outro lado, nós temos também a Cleo e eu acredito que no próximo episódio nós teremos aí essa discussão da Lizzie com a Cleo se devem ou não matar a Hope. E eu acredito que a Cleo não falou ainda para as pessoas porque de fato ela tá procurando uma maneira de parar a Hope, de usar a árvore para não matar a Hope especificamente, mas para machucar ela ou para paralisar ela, não sei. Então essa pode ser a resposta de como os personagens vão conseguir prender a Hope na caixa de terapia, fazendo alguma magia talvez com as folhas dessa árvore, e aí com isso eles paralisam ela, prende ela na caixa de terapia e tem todo esse rolê e ela só consegue sair da caixa de terapia após ligar a sua humanidade, coisa que eu também acho sem graça, não gosto dessa história de caixa de terapia, mas eu acho que talvez seria ainda mais interessante do que ela, sei lá, ver o Lando e ligar a humanidade. Bom, a próxima possibilidade, eu sei que eu tô indo longe demais com as teorias, ok? E eu posso dizer que essa, ao mesmo tempo que ela é possível, ela é impossível. Porém, eu fiquei pensando que talvez seria bem interessante se a Hope recuperando a sua humanidade tenha alguma ligação com alguém que a gente não imagina. Porque a gente fala do Lando, da Josie, da Lizzie, do Alaric, mas se a Hope ligar a humanidade tenha algo relacionado com o retorno da Caroline. Eu sei, gente, que a Caroline é mãe das gêmeas e não da Hope. A gente não tem essa ligação, assim, da Caroline com a Hope especificamente. Eu quero muito ver a Caroline nessa série, eu quero ver o reencontro dela com as gêmeas. Mas assim, se a gente parar pra pensar, a Caroline, ela tem uma ligação direta com o Klaus. E ela conhece o Klaus melhor do que muitas pessoas ali daquela série. Ela conhece mais do que o Alaric, mais do que o Dorian, mais do que as gêmeas, mais do que qualquer um. É claro que a Hope é a filha do Klaus, então ela conhece muito bem o pai, porém a Caroline, ela conheceu ele antes da Hope nascer e ela passou poucas e boas nas mãos do Klaus, a gente sabe disso. E a Caroline, ela tem conhecimento a muitas histórias que a própria Hope não sabe, porque ela não viveu, porque ela não sabe. Um grande exemplo disso é justamente ali na primeira temporada, no episódio de Miss Mystic Falls, quando a Hope está usando o vestido que o Klaus deu para Caroline e a Hope não fazia a menor ideia disso. Se você for ver ali na última temporada de The Originals, a Caroline, ela tem uma grande importância na história da Hope. Afinal de contas, a gente tem um momento que ela fala que o Klaus não foi o vilão da sua história. Essa é uma coisa bem interessante até dela falar pra Hope, por exemplo, tipo, o seu pai não é essa pessoa dos livros, ele fez muita coisa, mas ele é assim, assim, assim. Fora que a Caroline estava com o Klaus quando a Hope meio que sumiu com o Roman, então ela ficava ali dando vários conselhos pra ele em relação à filha. Não podemos esquecer também que a Caroline foi a pessoa responsável a convencer o Alaric a deixar as gêmeas ajudar aí na missão do Klaus, sugando a magia da Hope, colocando nele e ele se sacrificando no final. A Caroline sabia por que ele queria se sacrificar, os dois tiveram essa conversa, tem toda essa situação, então a Caroline, ela esteve presente nos últimos momentos do pai da Hope. Então eu fiquei pensando, imagina só se de alguma maneira a Caroline voltar e acabar entrando na cabeça da Hope, conseguindo colocar ali e mostrar pra ela memórias do Klaus, mostrar coisas e situações de The Vampire Diaries e The Originals também. Com isso a gente não teria uma participação específica, né, do Joseph Morgan, e ao mesmo tempo teria, porque nós teríamos flashbacks das outras séries. Eu me pergunto por que eles nunca colocaram flashbacks aí das outras séries. Provavelmente é alguma coisa por direitos autorais, algo do gênero, porque vai ter que pagar pros outros atores e tal. Mas eu sinto falta disso, né? Porque tem muita situação de Legacy que seria facilmente explicado com um simples flashback de episódios das outras séries.
Fora que a gente poderia ver o rostinho do Klaus novamente, mesmo que a gente já tenha visto, né? Cara, com toda certeza isso seria uma situação bem inusitada mesmo. Eu acho que uma coisa que ninguém imaginaria, apenas eu que estou aqui falando sobre isso. Mas talvez seja só meu sentimento de trazer a Caroline de volta mesmo, porque eu amo muito essa personagem e eu queria mesmo que esse negócio da Hope recuperando a sua humanidade fosse uma coisa mais fora da caixinha, uma história diferente. A penúltima possibilidade que eu separei pra vocês também é uma das mais óbvias que eu falo aqui sempre, que é o fato dela recuperar a humanidade ao descobrir que ela matou o Alaric, entre aspas. Eu acho que a série deixou assim claríssimo que ela não tem a intenção, ela não quer e não vai, pelo menos eu acho que não, matar nenhum personagem importante aí de Legacy. Ela não quer isso, não é essa a missão dela. Ela mata eles com palavras, porque essa bichinha massacrou nesse último episódio que saiu. Mas matar de vez ela não quer. Reparem que a Hope ainda não sabe exatamente o que ela fez com a Alaric. Ela sabe que deu uma surra nele, que deixou ele lá todo cagado sozinho, mas ela não sabe que ele teve morte cerebral. Porque assim, mano, na cabecinha dela ali, ó, que foi algo que a gente também pensou claramente, é que alguém ia chegar, dar sangue de vampiro para o Alaric e ele ia se recuperar, mas não foi bem assim que aconteceu. O negócio foi mais embaixo, o negócio foi muito louco, o sangue de vampiro não estava funcionando e a Hope não sabe disso. E ao saber que ela não tem a intenção de matar nenhum deles, nem o próprio Alaric ela teve a intenção de matar, essa sim pode ser uma pista de que ela vai recuperar a sua memória ao saber que ela matou o Alaric. Porque ele é como um segundo pai pra ela e vai ser um trauma assim gigantesco pra ela. Tem até um momento nesse episódio 7 que a Josie fala pra ela: você não quer matar ninguém não, porque você não matou o meu pai. Então a Josie acaba falando que de fato a Hope não matou o Alaric. Ela não sabe, mano, ela não sabe da situação. Provavelmente ela acha que, sei lá, ele tá na casa do Damon tomando uísque. Agora, como que ela vai descobrir isso? Também não sei. Será que ela vai chegar ali no hospital, vai tentar entrar na cabeça do Alaric e não vai conseguir? Porque não tem ninguém ali, a alma dele não tá ali porque ele morreu, então isso vai trazer um negócio, um desespero nela? Ou será que ela vai recuperar a humanidade quando o Alaric voltar à vida? Ou talvez o Lendl pode ser sim a pessoa que vai voltar à vida, enquanto o Alaric vai continuar no limbo, e aí o Lendl seja a pessoa que vai contar pra Hope que o Alaric morreu. Já pensou? E aí com isso os personagens vão tentar trazer o Alaric de volta, tirar ele do limbo, enfim. Pode ser. Bom, e a última possibilidade é uma das minhas preferidas. Não sei se Legacy vai ter essa ousadia, mas, mano, eu adoraria, viu? Até porque essa possibilidade, ela faria meio que uma homenagem a The Vampire Diaries, uma grande referência ao momento que a Helena recuperou a sua humanidade depois que o Damon fingiu não, que ele matou o Matt Donovan, porém ele tava usando aquele anel infeliz e voltou à vida. Ai, que horror. Mas isso não vem ao caso. Esse momento foi tão pesado que a Helena, ela teve vários sentimentos um atrás do outro. Primeiro, ela ficou chocada ao ver que o Damon, de fato, não estava Nesse momento, a Helena teve vários sentimentos, assim, um atrás do outro, né? Primeiro, ela ficou chocada ao ver que o Damon não tava blefando e que sim, ele matou o Matt. E depois ela se sente aliviada pelo fato do Matt estar usando o anel e não ter morrido de verdade. Então, isso poderia acontecer com a Hope, porém de uma maneira diferente. Saca só o meu raciocínio, hein? Gente, essa é uma das minhas possibilidades preferidas, saca só. Imagina se uma das gêmeas estiver com sangue de vampiro no organismo e aí vem alguém ou alguma coisa assim, ou a própria Hope sem querer ou sei lá o que, acabe matando uma das gêmeas. E aí com isso a Hope não sabe que ela está com sangue de vampiro no organismo e vai voltar à vida, porém agora como uma heretic. Então isso também vai trazer um alívio pra ela, tipo assim, poxa, ela tá viva. Eu adoraria que fosse a Lizzie, pra ser bem sincera, mas eu acho que a Josie também combinaria
combinaria com essa história, porque a gente tem acompanhado muito aí, né, a Josie querendo trazer a Hope de volta a qualquer custo. A Josie com certeza é a pessoa que tá mais preocupada da Hope recuperar a sua humanidade. E eu diria tanto a Josie como o MD também. O MD, ele parece estar bem, assim, querendo mesmo, mas a Josie eu acho que mais ainda. Isso seria bem interessante se acontecesse, porque nós teríamos dois momentos chocantes. Tanto a Hope recuperando a sua humanidade, como uma das gêmeas também se tornando uma heretic, como a gente quer há bastante tempo, mas isso envolveria muitas coisas, porque com isso acabaria com a fusão, então a gente não teria mais essa história. Então por isso que eu acho que o Legacy também não faria isso, mas eu acho que é uma excelente ideia. Mas assim, eu adoraria que fosse a Lizzie, porque eu quero muito ver a Lizzie como uma vampira, eu acho que combina muito com ela. Eu ainda tenho esse sentimento, apesar de tudo isso que eu falei pra vocês, que a Lizzie pode ser sim a pessoa responsável por trazer a humanidade da Hope de volta. E eu até falei pra vocês no último vídeo de que a série tá trabalhando não somente na Dark Josie e também na Dark Hope, mas a gente tá entrando aí em uma história da Dark Lizzie também. Certamente a Lizzie, ela vai ultrapassar certos limites nos próximos episódios e eu tô ansiosa pra isso. Ai, gente, então essas foram as 6 possibilidades que eu pensei pra Hope recuperar a sua humanidade, e aí vai acabar não sendo nenhuma dessas, já pensou? Eu espero que sim, porque se realmente não for nenhuma dessas, que seja bom pelo menos, né? Mas também eu serei surpreendida, e vocês sabem que eu amo ser surpreendida, ao contrário do que muita gente pensa. É claro que eu adoro quando as minhas teorias estão certas, que eu fico, nossa, eu sou muito inteligente, mas eu também adoro quando as minhas teorias estão erradas, assim, coisas que eu nem imaginava que ia acontecer, porque isso significa que a história não está óbvia, isso significa que a história está me surpreendendo, e é isso que uma série boa faz. Mas e você? Conta pra mim. Eu já falei no começo do vídeo, mas agora que você já assistiu o vídeo aí completinho, conta qual possibilidade faz mais sentido na sua cabeça e qual a sua teoria. Como você acha que a Hope vai recuperar a sua humanidade? Comenta aqui embaixo que eu quero muito, muito, muito saber a sua opinião. Aí vocês vêm e falam assim, o Klaus vai ressuscitar com as cinzas do Lando, que é uma fênix, e aí ela vai voltar à humanidade. Seria incrível, mas é quase impossível também, né? Toda possibilidade é uma possibilidade. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Dá aquele like maroto aí pro YouTube mandar esse vídeo para outros fãs de Legacy que querem conhecer outros fãs de Legacy e fazer teorias juntos, olha só. Não se esqueça que toda segunda-feira a gente tem um vídeo falando sobre o episódio da semana, toda segunda-feira. Não adianta você me pedir o vídeo no sábado, no domingo, segunda-feira, combinado? Aproveita também e me siga nas redes sociais, que estou sempre lá tentando falar com vocês, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!